Gente, vocês que já são aqui da nossa igreja, devem se lembrar daquela história que eu sempre conto, aquela história real, uma história lá do Titanic. Quando o Titanic estava afundando, uma mulher, ela já estava no seu bote para ser salva. Ela voltou para sua cabine, desesperadamente, e pegou algumas laranjas. No trajeto, ela passou por cima de várias joias, colar, diamante, várias coisas preciosíssimas. Ela pulou por cima de tudo aquilo e ficou apenas com as laranjas. Não parece irracional? De forma alguma. De forma alguma. Ela pegou apenas aquilo que era útil naquele momento. Naquele dia, era de laranja que ela precisava. Aquelas outras coisas eram insignificantes. Insignificantes naquele momento. Um dia, todos vocês aqui, todos vocês vão se encontrar com Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar para julgar vivos e mortos. Mas não sabemos que dia isso vai acontecer. Mas, para você e para mim, esse dia pode ser hoje à noite. Esse dia pode ser amanhã. Pode ser daqui a uma semana. Porque se tem uma coisa certa na vida é que todos nós vamos morrer. Esse então será o seu dia de encontro com o seu Criador. E naquele dia, nada mais importará. Nada mais. A única coisa que vai importar não são os diamantes, não são os diplomas, o dinheiro, a fama, o status. A única coisa que vai importar é a nossa fé. É aquilo que pode nos salvar por toda a eternidade. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não tem como tema principal, não tem como promessa, emancipação política, livramento de pobreza e nem um caminho de sucesso na terra. Apesar de Cristo, de Deus, ter livrado o seu povo de Israel, o povo de Israel, algumas vezes de governos opressores, apesar de sabermos sim que Deus abençoa financeiramente o seu povo, apesar de tudo isso, o que nós sabemos mesmo é que a promessa do Evangelho é de salvação. Salvação das nossas almas. Salvação das nossas almas. Eu quero mostrar para você então qual é a proposta do Evangelho para todos nós. Para todos nós, para esses queridos irmãos que vão se batizar, para você, meu querido irmão, que já é cristão há algum tempo, e para você que está nos visitando. O Evangelho é Cristo Jesus vindo para salvar a alma humana do pecado, para libertar você do pecado que te condena para o inferno, que faz você ser infeliz. Não é possível ser feliz vivendo longe de Deus, vivendo debaixo do pecado. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as coisas que este mundo tem a oferecer, mas se você não estiver em paz com Deus, você será um maldito neste mundo. Como diz Isaías, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E na linguagem bíblica, todo aquele que não tem genuína fé em Cristo Jesus é um perverso. Pode ser a moça que gira a bolsinha na esquina, mas pode ser o homem que frequenta a igreja, mas não tem fé genuína, não nasceu de novo. Na linguagem bíblica, todos estes são perversos. E para estes pode haver dinheiro, fama, todos os prazeres carnais, mas paz não. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E aí, eu quero começar pelo capítulo 1 de Lucas, e fazer um resumo aqui até o capítulo 1, 2 e 3, pincelando aqui o tema principal de cada capítulo, que é um anúncio do Evangelho, porque Lucas escreveu isto aqui para anunciar o Evangelho. Primeiro, Lucas anuncia a verdade. É isso que o Evangelho de Lucas anuncia. Em Lucas capítulo 1, verso 4, ele diz que ele escreveu para Teófilo para que Teófilo tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Jesus Cristo um dia, diante de Pilatos, ele disse que veio para testificar da verdade. Pilatos então falou, mas o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é que muita gente não está interessada na verdade. As pessoas estão mais preocupadas em alívio momentâneo.
As pessoas estão preocupadas e vão se agarrar em qualquer coisa mais podre e tola que prometa alívio momentâneo. E por isso, elas andam pelos caminhos mais tenebrosos. Acreditam nas coisas mais estúpidas possíveis, porque estão desesperadas em busca de alívio. E deveriam estar desesperadas em busca de verdade, porque é por meio da verdade que o alívio verdadeiro, constante e perene vem às nossas vidas. É somente por meio da verdade que nós temos libertação, não apenas do inferno amanhã, mas de uma vida miserável, angustiada, hoje. É isso que Lucas anuncia, a verdade do Evangelho. Mas quão difícil é identificar o que é verdade. Quão difícil. Veja, por exemplo, o Twitter. Se você tem Twitter, eu tenho, preciso dele, tem a ver com o meu trabalho. É impressionante a quantidade de mentira que tem ali. É assustador. Você fica desesperado. Nesses dias de convulsão política, de molusco sobe a rampa, não sobe, e você quer saber a informação, eu fico louco tem dia. Porque aí vem um esquerdista e fala uma coisa, aí vem um cara da direita e fala outra, mas aí daqui a pouco você descobre que o esquerdista mentiu, que o da direita também mentiu. Que ele tem uma informação tal quente, e daqui a pouco você descobre, não era quente nada. Ele estava esquentando no forninho dele. E o que acontece é o seguinte, eu tenho 4 filhos, eu tenho a nossa igreja aqui, que eu trabalho aqui, eu tenho um monte de atribuições, assim como vocês. Eu não tenho tempo para conferir todas as informações. Eu teria que ir lá em Brasília para saber de fato quem está falando a verdade aqui, meu Deus do céu. Eu também não tenho os recursos intelectuais para averiguar todas as coisas. Ninguém é inteligente o bastante para conseguir analisar tudo que é dito. Aparece lá um cara, um doutor especialista em algo. Eu falei, não é a minha área. Eu posso ter uma noção, mas é complicado. É complicado. Em épocas de grávidas de Taubaté, é difícil saber. No caso da grávida dá para saber, né? Só o pessoal lá que não notou, mas é difícil, muito difícil. Não é assim em relação à fé cristã. Não é assim. Testificar que a fé cristã, que a Bíblia é a verdade, é extremamente simples, está ao alcance de qualquer um. De qualquer um. Qualquer um. Você não precisa ter um nível intelectual elevadíssimo. Você não precisa ter um grande escopo cultural. Não é necessário. Não é necessário. Para saber que Jesus Cristo é Deus, para saber que a Bíblia está falando a verdade, é muito simples. É muito simples. Muito simples. Cristo Jesus morreu e ressuscitou. É isso que os apóstolos dizem. E a gente sabe, pela história, não apenas pela confirmação bíblica, a gente sabe que todos os apóstolos foram assassinados, todos eles, por confessarem que viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. Há fartos relatos históricos sobre isso. Plínio, o jovem, Tácito, tantos e tantos historiadores romanos falaram desses crentes numa linguagem pejorativa, desses crentes malucos e lunáticos que dizem que Jesus Cristo ressuscitou e que eles foram mortos por isso. Não é apenas a Bíblia que relata isso. Há fartos registros históricos falando desses eventos, que houve realmente um personagem chamado Jesus Cristo. Houve. Historiadores como Tácito vão dizer isso, vão confirmar, houve esse homem chamado Jesus Cristo, mas eles não acreditavam nele, que ele era o Messias, que ele era o Salvador e que ele ressuscitou. Esses homens, esses romanos, diziam, olha, esses malucos aí, eles disseram que esse Jesus ressuscitou, mas isso aí é mentira. Isso aí é uma peste que está se propagando, dizia esse historiador. O que você tem aqui, então, é o seguinte, você tem relato histórico de uma fonte anticristã confirmando que houve um personagem histórico chamado Jesus Cristo, que os discípulos morreram declarando que o viram morto na sexta e ressurreto no domingo. Esses anticristãos confirmam esses elementos históricos. Pastor, então como isso prova alguma coisa? O que prova é o seguinte,
Esses discípulos, eles não foram enganados. Eles declararam que eles viram Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. E aí surge a grande pergunta: quem mentiria para ser torturado, decapitado, jogado em fornalha, jogado em cova de leão, jogado no Coliseu Romano, em óleo quente como João? Quem mentiria se essa sua mentira acarretaria na morte, na sua própria morte, na morte de seus entes queridos, em tortura? A gente mente para se livrar de algo ruim. A gente mente para ganhar alguma coisa. Ninguém mente para perder tudo. Não faz sentido. Se na hora da morte você está mentindo e a sua mentira está te levando à morte, e aí um soldado romano coloca uma espada no seu pescoço e pergunta: você vai continuar mentindo? Se você está vendo que a sua mentira te levou a perder tudo, você mantém essa mentira? Não faz sentido. A única resposta lógica é que eles estavam falando a verdade. E quando eles dizem que Jesus é Deus, tudo fica fácil. Sabe por quê? Porque Jesus, ele chamou isto aqui, o Antigo Testamento, os Salmos, Gênesis, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros proféticos, Jesus chamou de palavra de Deus. Só Deus pode ressurgir dentre os mortos. Se Jesus é Deus, o que ele disse é a verdade. Ele chamou isso aqui de palavra de Deus. E isto aqui, o Novo Testamento, foi escrito pelos apóstolos que receberam as palavras diretamente de Cristo Jesus. Ou seja, você não precisa ser um profundo conhecedor de história, de filologia, de linguística. Você só precisa responder essa pergunta: faz sentido dizer que os discípulos morreram por uma mentira? Faz sentido? Quem entregaria sua vida, vida de seus filhos, de seus parentes, por uma mentira? Não faz sentido. Só resta uma opção. Eles falaram a verdade. Jesus Cristo morreu na sexta, ressurgiu no domingo, e por isso eles estavam dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida. Por isso, se Jesus é Deus, este livro é a palavra de Deus. Nenhuma outra religião tem algo assim. Nenhuma. Se você for em qualquer túmulo dos líderes destas nações, destas grandes religiões, eles estão lá. Eles estão lá. Somente nós, os cristãos, afirmamos que o nosso líder ressurgiu. Não, nossa fé não é única. Desculpa, nossa fé não é uma dentre tantas outras. Nossa fé é única. Só a nossa é baseada em um fato histórico. Todas as outras religiões são baseadas em um homem que diz ter visto alguma coisa. E temos então que crer cegamente. Maomé diz que viu. Joseph Smith, fundador dos Mormons, diz que viu. Todas as religiões são assim. A nossa, entretanto, é baseada em um evento histórico, mensurável, que você pode investigar, que você pode confirmar. E por meio de lógica, você pode responder a pergunta: faz sentido dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Faz sentido crer nisso por meio das testemunhas? Tem como desqualificar essas testemunhas? Não tem. A única resposta lógica para explicar por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque Estevão foi apedrejado até a morte e não negou o que ele viu. Eu vi ressurreto no domingo. A única explicação lógica para entender por que Pedro não negou, Pedro manteve a sua confissão: Jesus Cristo foi morto na sexta sob Pôncio Pilatos, mas ressurgiu no domingo. A única explicação lógica para explicar por que Pedro aceitou ser crucificado de cabeça para baixo e não aceitou negar a sua fé é porque ela é verdadeira. Lucas começa assim. Então, eu não vim aqui em primeiro lugar, como inclusive muitos pastores fazem: venha, eu prometo a vocês riquezas, eu prometo que seu marido vai voltar, se vocês vierem aqui. Não, eu não sei se o seu marido vai voltar. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer isso, mas eu não sei, eu não tenho certeza absoluta. Não tem certeza absoluta que você vai morrer rico, como alguns pastores te subornam. Venha. O que eu vim dizer para você é: você pode morrer sozinho. Você pode morrer numa prisão como Paulo morreu. Isso não anula o fato de que Jesus Cristo é o Senhor, está sentado ao lado do Pai, que Ele ressurgiu. É por isso
que todos vocês que estão aqui devem se dobrar diante dele, porque ele é a verdade. Ainda que você morra pobre. Ainda que você morra sem filho. Isso não altera o fato de que ele é o Filho de Deus. Segundo, Cristo é o Salvador. No capítulo 2, Lucas apresenta o momento em que Jesus Cristo nasce. E um anjo se revela a alguns pastores que estavam ali nas redondezas. E os anjos dizem o seguinte: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador. Muitos judeus na época pensavam que o Messias é o termo bíblico para o Salvador, aquele que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, que viria para salvar Israel. O ungido, o eleito, o escolhido para salvar Israel. Muitos judeus interpretavam que esse Messias seria um general, um agente político que iria destronar César, tirar César do trono e estabelecer Israel novamente como nação soberana. Haja vista que, naquela época, Roma dominava e subjugava Israel. Muitos pensavam que esse era o tipo de ação que o Messias viria para ter diante de seu povo. Ora, sem ignorar que Jesus Cristo pode fazer isso, que Jesus Cristo fez isso algumas vezes, que Deus fez isso com Israel, livrando Israel dos filisteus e de tantos outros povos. Mas essa não era a missão de Jesus Cristo. A missão dele de salvação não era de salvação da pobreza, do ostracismo e nem da opressão política. A salvação era do pecado, como o anjo disse a Maria. O nome dele, no dia em que o anjo veio falar com Maria e dar a missão a ela, dar a ela o anúncio de que ela iria conceber. O anjo diz: olha, o nome dele, doente, que se desenvolverá no seu ventre, será Jesus, que significa Salvador. E aí o anjo explica o significado de Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele salvará. A salvação, então, é do pecado. Eu não sei se você talvez está triste agora. Porque você fala, não, pecado não, eu só tenho uma dívida ali, ele não resolve. Talvez você, se você pensa nisso, você seria mais ou menos como uma criança. Sabe uma criança que você chega assim, como uma vez eu cheguei, eu ia dar um presente para uma criança, e aí não deu tempo de comprar o presente, peguei e dei em dinheiro, mas ia dar para o pai, o menininho estava ali chegando, eu fui e dei o dinheiro para ele. Eu não lembro quantos que era, mas na época, sei lá, uns R$100. E ele ficou decepcionado, profundamente deprimido, porque ele queria, não sei se na época era um carrinho, que era uns R$10. Eu dei 100 e ele ficou deprimido. Ele não consegue entender que com R$100 ele podia comprar uns 10. Ele não entende. Às vezes a gente faz isso. Essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa para todos, de salvação do pecado, de salvação eterna. E aí o homem moderno diz: eu só queria uma geladeira. Eu só queria que o meu marido voltasse. E Cristo pode fazer todas essas coisas, mas naquele dia você vai entender. Naquele dia, no dia em que você se encontrar com Deus, você vai ter plena certeza de que o que de fato importa é que Cristo morreu para nos salvar de nossos pecados. Houve um assassino em série, Jeff Dahmer. Ele acabou de sair um seriado sobre ele na Netflix. Ele matou 17 pessoas. Depois que essas pessoas morriam, ele mantinha relação com essas pessoas. E vocês entendem o que eu quero dizer? Ele devorava literalmente essas pessoas. Ele era um canibal. Quando o prenderam, havia partes de pessoas na geladeira dele. O cara era um monstro. De acordo com a Escritura, esse tipo de crime é punido com morte, pena de morte. Assim como o ladrão na cruz. Assim como em Israel, nós vemos que esses crimes hediondos exigiam pena capital. A prisão, então, desse Jeff Dahmer, no caso, ele recebeu prisão perpétua, mas o mataram na cadeia.
Mas a prisão dele foi justa e menos mal. O mais correto era a pena de morte mesmo, com ele. Mas, apesar de saber que isso é justo, que ele deveria ser preso, que ele deveria ser morto, ele poderia ser perdoado? O perdão não anula o fato de que ele tinha que ser condenado. Ele tinha que ser. E ele foi, justamente. Agora, quem em todo o mundo perdoaria um cara desse? Ninguém. Só duas pessoas perdoaram esse homem. Deus e o pai dele. E o pai nem conta, porque o pai perdoa mesmo. O pai é a materialização de Deus na terra. Só Deus. Só Deus. Mas a Bíblia declara que se ele se converteu de verdade como ele parece que se converteu, porque ele declara, numa última entrevista, ele confessa seus pecados e diz que a culpa não era de mais ninguém a não ser dele mesmo. Se ele de fato se confessou, se ele de fato se arrependeu e creu, o que a Bíblia diz é que até esse cara foi salvo. E aquela senhorinha que está lá na rua, se não creu, disse Jesus, quem não crer em mim já está condenado. Entende agora porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem? Mas é isso que a Escritura declara, que onde houver confissão de pecado e crença em Cristo Jesus, haverá perdão. Haverá perdão. Porque o que a Bíblia declara é que todos são pecadores, sem exceção. E que, se você não fez coisas piores, é porque Deus de alguma maneira te freou. Porque do contrário, eu e você, somos todos nós um Hitler em potencial. E se você não acredita nisso, eu poderia contar para você das várias e várias senhorinhas que eu já aconselhei aqui nessa igreja. Gente que um dia estava lá, teve uma vida aparentemente boa, diz ela. E um dia, com 60 e poucos anos, ela nunca imaginou que ia fazer isso. E foi lá e traiu seu marido. É isso que a Bíblia diz, que eu e você somos, sem exceção. Malignos e depravados. Malignos e depravados. Completamente corrompidos. Não há parte sã neles, diz Deus ao se referir a Israel. Ao se referir a nós, como malignos e pecadores. É por isso que a Escritura declara que o único jeito de um homem ser salvo é por meio de Cristo Jesus. Já que todos nós somos indignos, já que todos nós não fizemos o que é bom o bastante para sermos salvos. Você pode ter sido bom comparado com o Jeff Dahmer. Você pode ter sido bom comparado com o Guilherme de Pádua, que também se converteu, e eu acredito. Você pode ser melhor que o maníaco do parque. Você pode ser melhor que muitos políticos corruptos. Mas mesmo sendo melhor que todos esses, você não atingiu o padrão bíblico, que é ser como Cristo Jesus e cumprir toda a lei. Toda a lei. Sabe por quê? Porque se você roubou apenas uma bala e Deus permitisse que um ladrão como você entrasse no céu, o céu já não seria mais céu, porque o céu seria um lugar de injustiça. Nós, o tempo todo, não ficamos indignados com um judiciário que solta bandido. Nós não ficamos revoltados com o fato de juízes que, em plena luz do sol, com todas as provas e evidências, eles soltam criminosos. Como então poderíamos dizer que Deus seria bom ao deixar homens malignos como eu e você impunemente? Foi por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio à terra, se fez carne, se fez homem e morreu em nosso lugar, para assim então pagar a nossa fiança e morrer para nos salvar. Pastor, mas um homem morrendo por toda a nação? Mas é o homem, né? É o homem, né? Você trocaria uma Ferrari por 1000 Fuscas? Vale ou não vale? É o homem. É o homem. E por isso, Cristo Jesus ofereceu a nós perdão de pecado, a todo aquele que nele crê. Você pode estar me ouvindo aqui agora. Você pode estar na sua casa me assistindo. E você pode ter feito tudo errado na sua vida. Você magoou seus pais, você blasfemou o nome de Deus. Você negou quem você era. Você trouxe sofrimento àqueles que estavam ao seu redor. Você fez sua mãe chorar, você fez seu pai chorar. Você traiu seu cônjuge. Talvez você cometeu até assassinato, como homens da Bíblia cometeram. Mas o que a Bíblia diz é que não há um lugar tão fundo que você tenha ido que Cristo Jesus não possa descer e te resgatar. Não há sujeira tão terrível
Não há pecado tão sujo que o sangue de Jesus Cristo não possa lavar. Essa é a promessa do Evangelho, que nenhum de nós vai ser salvo com base naquilo que fazemos, porque se fosse assim, não haveria salvação para ninguém. A boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo veio salvar pecadores. E isso não existe em religião nenhuma. Não existe. Todas as religiões do mundo salvam pessoas boas e por isso não salvam ninguém. Cristo Jesus é o único que promete salvar pecador. Isso a gente chama de graça. Pode pesquisar. Não existe em religião nenhuma. Não existe nem na sua cabeça. Pode reparar. Pode reparar. Quem você diz? Quem é a pessoa que tem que ser salva? É o homem bom. Mas o problema é que não existem esses homens. Esses homens, o homem só se torna bom a partir do momento em que ele é salvo. Na fé cristã é assim. Primeiro você é salvo para daí então se tornar bom. Primeiro Deus te salva, Deus te lava, Deus muda a sua história, te dá uma nova vida. E aí você começa a ser bom. Em todas as religiões do mundo funciona diferente. Primeiro você é bom, para daí então ser salvo. Por isso, ninguém nunca é salvo. Todas as religiões do mundo só salvam pessoas boas, por isso não salvam ninguém, porque todos nós somos malignos e depravados. Todos sem exceção. E quanto mais eu caminho na minha fé, quanto mais Bíblia eu leio, mais consciência eu tenho de quão maligno, depravado e miserável eu sou e o quanto eu preciso de perdão de pecado. E por isso, por essa confissão de fé, por essa crença, por meio dessa crença, nós somos salvos. Aquele que crer será salvo. Será salvo da condenação eterna. Receberá paz, diz a Bíblia. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O homem sem Deus, ele é um foragido da justiça divina. O homem sem Deus é um foragido da justiça. Um foragido não tem paz. É por isso que a Bíblia declara que um homem ímpio, ele está sempre num estado constante de angústia. Há sempre uma coisa faltando para um homem ímpio. Sabe, nunca está tudo bem. Era como eu. 2 carros importados na garagem meu pai tinha. Eu tinha todos os videogames da época. Tinha dinheiro, comia camarão no almoço, filé mignon à noite, tudo do bom e do melhor. Mas havia lá no fundinho alguma coisa dizendo, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Para os perversos não há paz, não há alegria. Não apenas isso. Deus disse que iria colocar ansiedade no coração de cada homem sem Deus. Ansiedade, um estado de ansiedade, de medo constante. Medo, sempre medo. E agora? E se eu perder isso? E se a minha mulher for embora? E o meu filho? Mas veja o que a Escritura declara, o que Jesus disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. A minha paz é diferente da paz do mundo. Como que o mundo dá paz? Paz momentânea. Paz momentânea seguida de angústia. Por exemplo, droga, bebida, uma noitada de prazer. É isso. É isso. Alegria, muita alegria. Momentânea. Momentânea, seguida de toda uma vida de miséria. Como que o mundo dá paz? Falsa paz. Falsa, uma ilusão. O mundo dá a paz daquela cenoura que o homem carrega para conduzir o burrinho para onde ele quer, sabe? E o burrinho vai. E o burrinho nunca pega a cenoura. Essa é a paz e a mensagem de paz que o mundo oferece. Olha, o dia que você casar, aí você vai ter paz e alegria. O dia que você divorciar, aí você vai ter paz. O dia que você passar naquele vestibular. Agora, o dia que você arranjar aquele emprego. O dia, depois você arranja o emprego, agora é o dia que você comprar a sua casa. Aí você vai ter paz. Aí você compra a casa. Agora é o dia que você comprar uma casa na praia. É o Satanás lá. E nós o burrinho. Ele lá com a cenourinha e prometendo para a gente, um dia você vai ter paz. E nunca a gente tem. Nunca, 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 nunca. Mas a paz que Jesus prometeu, como ele disse ali, eu dou como o mundo não dá. Eu dou como o mundo não dá. Como assim? Como assim? É uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que no meio da tempestade você está dormindo como Jesus Cristo dormia. É uma paz que em meio ao caos você está seguro. Você está seguro, você sabe, Deus está comigo. Não que você vire um anjo e você não tenha nenhum sentimento mais,
Você luta, as tristezas vêm, mas você tem uma paz. Você tem uma paz. Paz que eu não tinha. Tinha dinheiro, tinha tudo. Aí eu lembro, eu era garoto, um dia eu olhei para minha mãe e do nada comecei a chorar. Porque eu falei, meu Deus, um dia ela vai morrer. Olha a preocupação. Gente, ansioso. Que medo. Isso é o homem sem Deus. É a criança sem Deus. Eu lembro, eu estava sentado do lado dela. E aí eu comecei a chorar do nada. Ela já me deu um tapa, né? Porque. Para de chorar, moleque. Para! Eu estava chorando porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer sem minha mãe? Como é que vai ser? Eu era criança, né? A criança já é ansioso, gente. Aí, esse é o homem sem Deus. Mas e o homem com Deus? O homem com Deus é aquele que o seu filho está quase morto no hospital e a médica olha para mim e fala, puxa vida, como é que você está bem? Eu falei, nem notei, moça, que eu estou, porque eu estou tão mal. Não, mas você está bem. Porque os outros pais, nessa circunstância, eles ficam arrebentados. Eu vos dou a minha paz, como o mundo não pode dar. O mundo não pode. A minha paz eu dou para vocês. No meio das guerras, no meio das dificuldades, vocês estarão firmes. E tudo isso a Bíblia diz é oferecido pela fé. E aí eu entro no meu terceiro e último princípio. O João Batista que aparece aqui. Dando a mensagem de arrependimento. O capítulo 3 apresenta João Batista. E Lucas 3,3 resume João Batista. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pregando arrependimento. Batismo de arrependimento. Fé e arrependimento são coisas distintas, mas inseparáveis. Inseparáveis. Por isso o Novo Testamento fala sobre arrepender para crer. Coisas distintas, mas inseparáveis. E o arrependimento pode ser resumido numa frase. É a convicção plena de que eu sou responsável pela minha vida. Meu pai não é. Não. Não, você não come demais porque você teve um trauma com seu pai. Você come demais porque você quer. Não, você não é uma pessoa chata, insuportável, porque seu pai um dia falou uma palavra dura para você. Não. Eu sei, a psicologia diz isso para você. É mentira. Você é quem você é porque você escolheu ser assim. Eu não estou negando que uma família ruim não seja um ambiente de tentação maior. Não, de fato, de forma alguma, isso é tentação. Mas no final das contas, você é o que você é, por conta de suas escolhas. E inúmeras vezes, você se esconde atrás dos erros de seus pais, dos traumas e problemas que você passou, para justificar os seus pecados. O arrependimento não tem a ver com isso. O arrependimento é a convicção plena de que eu sou responsável por aquilo que fiz, e ninguém tem culpa. É o oposto do que Adão fez, quando Deus pergunta, por que você comeu da fruta? E ele responde, a mulher que tu me deste. De modo que todo mundo pode ser errado, até Deus pode ter me induzido ao erro. Até Deus pode estar errado, pensa Adão, menos eu mesmo. É exatamente assim que um homem sem Deus pensa. É exatamente assim. É exatamente assim. Você pode encontrar o cara mais perdido no mundo, que está lá longe. Ele mata, ele mente, ele rouba. Ele tem uma coisa em comum em relação a qualquer ímpio. Ele sempre tem uma boa desculpa para justificar os seus pecados. Isso não acontece com o crente verdadeiro. O crente verdadeiro diz, como Davi, eu pequei. A culpa é minha e de mais ninguém. É minha. Minha. É por isso que eu acho que o Jeff Dahmer converteu. Porque na última entrevista que ele deu, ele fala exatamente isso. Não, a culpa não é do meu pai. Porque o jornalista ficava indignado e questionando. Não, mas o seu pai fez alguma coisa? Não. Eu fiz o que eu fiz, porque eu escolhi pecar. Eu. No dia do julgamento dele, a posição dele era outra. Ele disse o seguinte no dia do julgamento dele. Eu ouvi dos médicos, que são os psicólogos, que não são médicos nada, mas eu ouvi deles que eu sou doente e eu estou em paz com isso. Isso ele disse no dia do seu julgamento. Mas as águas rolaram e no final ele parou de acreditar nessa mentira e começou a acreditar na verdade. Ele não era doente. Ele era responsável por aquilo que ele fazia. E mesmo aqueles que têm algum problema mental são responsáveis. Romanos declara, não há um indesculpável diante de Deus. Ninguém poderá dar desculpa. Você não pode dar. Você pode ficar se escondendo nos seus pais. Você pode.
diante de mim e dos homens, para arranjar um emprego, para convencer uma moça e se fazer de vítima e ela ficar tão sensibilizada com a sua história e começar a gostar de você. Mas você não vai conseguir enganar Deus naquele dia. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir esconder os seus pecados. A conversão, diz a Bíblia, é tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Deus tira aquele coração duro que nunca reconhece pecado e nos dá um coração quebrantado e sensível. Nesse sentido, quem pode ser salvo? Quem pode se batizar? Não são aqueles que declaram perfeição. Se fossem, ninguém seria salvo. Ninguém poderia se batizar. O que vale para eles, vale para cada um de nós. Vale para você que está nos visitando, para você que ainda não se arrependeu de seus pecados e não creu em Cristo Jesus e está indo para o inferno nesse exato momento. Vale para todos nós. Quem é que pode se batizar? Quem é que pode ser salvo? É aquele que não tem mais pecado? Não. É aquele que reconhece seus pecados. Quem é que pode se batizar? É aquele que declara, eu mereço ser salvo? É justamente o oposto. É aquele que declara, eu tinha que morrer. Eu tinha que ir para o inferno e ficar lá por toda a eternidade. Porque eu pequei contra Deus, contra este Deus eterno, e eu merecia morrer. É para este que a promessa da boa notícia foi dada. Eis que vos trago boa notícia, disse o anjo, de grande alegria, que o Salvador nasceu. O Salvador nasce no coração de todo aquele que crê, todo santo dia, em algum lugar deste mundo. Ele está nascendo no coração de alguém e pode nascer hoje mesmo no seu, se você se arrepender e crer. Se você crer que Jesus Cristo é o seu único Salvador, que não há salvação em nenhum outro nome, que somente por meio dele, que ele não é um caminho para a salvação, mas ele é o caminho. E aí então a Bíblia diz que não importa quão fundo você tenha ido no pecado, não há pecado tão sujo que o sangue do Cordeiro não possa te lavar. E a promessa é para todos aqueles que creem. Não importa quão podre tenha sido o seu passado. Não importa. Eis que faço novas todas as coisas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As velhas coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O único que pode dizer isso e dar essa sentença e bater o martelo é Jesus Cristo de Nazaré. Você crê? Vocês creem? Vamos ficar de pé?